Será que você pode dizer, eu fui capacitado para vencer o pecado? Aleluia! Nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos livres. Amém? Nós fomos libertos do Egito. O que é o Egito? O Egito é um símbolo usado na Bíblia, é um símbolo, é um tipo que representa a escravidão. O Egito não aponta para o pecado, o Egito aponta para a escravidão. Nós somos livres, nós somos libertos por Jesus. Mas nós fomos livres porque fomos justificados. E se fomos justificados, fomos capacitados para vencer o pecado. Amém? Deixa eu ler junto com você aqui o Salmo 23. Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor. Você pode repetir isso em alto e bom som: o Senhor é o meu pastor. Agora diga para a pessoa que está do seu lado assim: nada nos faltará. Eu vou ler até no plural aqui, embora isso aqui esteja na primeira pessoa do singular, eu vou ler no plural. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Ele nos leva para junto das águas de descanso. Ele nos refrigera a alma e nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum. Por quê? Porque o Senhor está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consolam. Ele nos prepara uma mesa na presença dos nossos adversários, nos unge a cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida, e nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Meu irmão, o Senhor é o teu pastor. O Senhor é o teu pastor. Ele é aquele que trata de você. Você como ovelha, como parte do rebanho do Senhor, Ele trata de você, Ele cuida de você para que você receba o melhor alimento, para que você não seja conduzido para águas contaminadas. Por quê? Porque Deus tem sempre em mente o melhor para você. Tentar dizer qualquer outra coisa diferente disso é negar a natureza de Deus, é tentar torcer a palavra para formatar Deus à imagem e semelhança do homem. Deus tem sempre o melhor. Na mente dele, Ele tem sempre o melhor para nós. Sempre. Lá no Antigo Testamento Ele profetizou isso. Eu é que sei que pensamentos têm a seu respeito. São pensamentos de shalom, de paz e não de mal, para dar a vocês o futuro que vocês desejam. Quem deseja aqui ser internado no CTI? Quem deseja aqui falência? Quem deseja aqui miséria? Quem deseja aqui a morte? Ah, ninguém? Uau, que surpresa! Quem deseja aqui saúde? Quem deseja prosperidade? Vida abundante? Família abençoada? Cara, isso é promessa de Deus, isso é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Esse pastor, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele que é o nosso Pai Celestial, Ele nos faz repousar em um local de alimento restaurador, que são os pastos verdejantes. Ele cuida de nós. O que é esse pasto verdejante que nos alimenta, para onde Deus nos conduz? O pasto verdejante é a palavra da graça. Pasto verdejante é a palavra da graça. O pasto verdejante não é simplesmente o evangelho, ou qualquer evangelho, ou aquilo que o homem chama de evangelho. O pasto verdejante é o evangelho da graça, é o evangelho da verdade. E Deus te conduz para águas de descanso. Deus te conduz para águas, Ele não te conduz para águas tumultuadas. Ele não te conduz para confusão. Ele não te conduz para um lugar de tumulto. Ele te conduz para um lugar de descanso. Amém, gente? Igreja não pode ser lugar de tormento. Igreja não pode ser lugar de fofoca. Igreja não pode ser lugar de intriga. Igreja não pode ser um lugar onde eu chego e ali, ao invés de receber descanso, eu sou atormentado. Não. Igreja é um lugar de restauração. Restauração
é o termo de onde vem a palavra restaurante. Você vai ao restaurante para quê? Para se alimentar bem. Quem é que gosta de ir ao restaurante e pagar para comer uma comida ruim? Ninguém. Que surpresa. Caramba. Mas tem gente que vai à igreja para comer comida ruim. Eu não consigo entender esse troço. Gente, é um lugar de restauração. Se é um lugar de restauração, é um restaurante, onde o alimento espiritual que eu vou receber é pasto verdejante, porque eu sou ovelha do Senhor. Eu não fui chamado para comer palha, eu fui chamado para me alimentar de grama verde. Amém? E essa grama verde, esse capim verde, é a palavra da graça. Gente, tem um grande número de cristãos que formatam na mentalidade do sujeito que ele precisa ir até a cruz, e ele vai à cruz e não avança. Entenda bem o seguinte: a cruz não é um ponto de chegada, a cruz é um ponto de partida. A cruz representa um fim e um novo início, fim da velha vida e início da nova vida em Cristo. Então ela é um ponto de partida, ela não é um ponto de chegada. Ela não é uma coisa que você vem correndo uma maratona da vida. Eu não tenho sofrido nessa vida, aleluia, pastor, mas eu estou chegando na cruz, oh glória. Não é isso. É um lugar onde você vinha nessa corrida covarde, nessa corrida terrível, nessa corrida medonha da vida, aonde é cada um por si, aonde é disputa, aonde é intriga, aonde você foi prejudicado, onde você foi mal falado, aonde você falou mal de alguém, você fez intriga também, se meteu no meio da fofoca, confusão, droga, desgraça, sexo ilícito, adultério, mentira para todo lado. Você chegou na cruz, agora você chegou na cruz, ó, ponto de partida. Agora é a carreira da fé. Agora é a carreira da fé. A cruz é esse ponto de partida, não é um ponto de chegada. A cruz, ela equivale, na verdade, ao átrio do tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés é um lugar de extrema simbologia. Deixa eu projetar para você aqui uma imagem do tabernáculo. Isso aqui é quando eu fiz uma viagem no túnel do tempo e fui lá conversar com Moisés. Não, isso aqui é um tabernáculo que foi montado dentro da maior proximidade possível, de acordo com aquilo que a Bíblia descreve, lá em Israel, num parque, no Timna Park, e eles fizeram o melhor que eles puderam dentro daquilo que a Bíblia descreve. Você está vendo que tem essa parede de cortinas brancas, né? Aquilo ali é tecido de linho, que cerca um perímetro. Dentro daquele perímetro onde está lá a tenda, você tem, na frente da tenda, você tem ali uma bacia de bronze, onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés, antes de entrar dentro da tenda. E antes ainda, você tem aquela caixa é o altar de sacrifício. Aquilo ali tinha um fogo ali queimando, como se fosse uma churrasqueira eterna. Tinha um fogo ali queimando 24 horas por dia, e ali dentro eram jogadas os sacrifícios, os animais sacrificados. Aquele altar, aquela caixa, dentro desse lugar, que é o átrio representa a cruz de Cristo. Então, qual era o melhor lugar? O átrio ou o Santo dos Santos? O Santo dos Santos. É o Santo dos Santos, mas nem todo mundo podia ir ao Santo dos Santos. O Santo dos Santos era dentro da tenda. Você pega aquela tenda e imagina, os 2/3 anteriores eram o santo lugar. No santo lugar, só os sacerdotes, levitas podiam entrar. No último terço, só o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano. E ainda assim por alguns poucos segundos, só para aspergir o sangue de um bode sacrificado pelo povo de Israel. Ele aspergia com o polegar da mão direita, ele aspergia em cima da Arca da Aliança. Mas eram poucos segundos, ele fazia isso e saía voado. Aliás, você já deve ter ouvido em algum lugar, algum pregador dizendo que ele entrava ali com todas aquelas vestes, e que nas vestes... Como é que o pessoal sabia que ele permanecia vivo?
Porque se ele entrasse e não estivesse perfeitamente preparado, ele tinha que fazer um sacrifício primeiro por ele, pela família dele, tinha que tomar um banho, fazer uma lavagem cerimonial, era um ritual danado. Se ele não fizesse aquilo tudo direitinho, conforme a cartilha mandava, conforme a lei mandava, ele podia entrar lá dentro do Santo dos Santos e cair morto, fulminado. Como é que o pessoal sabia que ele estava vivo? Ah, pastor, porque na roupa do sumo sacerdote, tinha na beira, assim, de uma das camadas, tinha uns sininhos, era alternado, um sininho e uma romã, um sininho e uma romã, um sininho e uma romã, e aí ele entrava com aquele, quando ele andava fazia barulho, blim, 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 e o pessoal está ouvindo o sumo sacerdote entrar, blim, 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 entrou, parou, quanto tempo ele leva para aspergir esse sangue? 30 segundos no máximo. Passou 30 segundos. Cadê o blim, blim, blim? E... alô? Sumo? Aí qual era o recurso? Ele entrava com uma corda amarrada no calcanhar, faleceu, reboca. Puxa que o sumo morreu. Já ouviu falar isso, não já? Mó mentira. Maior lenda. O sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, no dia do Yom Kippur, o dia do perdão geral, ele entrava somente com uma túnica branca, mais nada, não tinha blim, 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 não tinha som, e se botasse uma cordinha, aí mesmo é que ele morria, porque ele estaria alterando as vestimentas, e isso era uma abominação aos olhos de Deus, então ele tinha que entrar pela fé. Qual é a boa notícia? Segundo a história dos judeus, nunca nenhum sumo sacerdote faleceu na presença de Deus. Por quê? Por causa de uma coisa chamada graça. Então o camarada entrava lá morrendo de medo, mas saía vivo. E quando ele saía, o povo quando via, porque o povo ficava do lado de fora olhando numa expectativa, porque aquilo ali era o perdão geral, para dar a eles 1 ano de vida abençoada. Era igual seguro de vida, entrou lá para renovar o seguro. E aí quando o cara saía, o povo, uá! E ele estendia as mãos numa forma assim, ó, que é a letra Shin. Até hoje na sinagoga, o rabino abençoa a congregação assim, impondo as mãos. E o sumo sacerdote estendia as mãos para abençoar o povo com a letra Shin, que é a letra da palavra Shaddai, que é a letra mais sagrada do alfabeto hebraico, e ele abençoava o povo com aquela famosa bênção de Abraão, que é tão famosa que eu não sei ela de cor. Mas que Deus reflita o seu rosto, o seu brilho no seu rosto, que Deus te abençoe na entrada, na saída, no começo, no final. O pessoal às vezes me chama, agora o pastor Fragali vai terminar o nosso culto com a bênção sacerdotal. Eu falo, que Deus te abençoe ao entrar, ao sair, por cima, por debaixo, quando voa, quando aterriza, quando entra e quando sai e tal. Mas ele abençoava o povo, era uma festa. Então, a cruz, ela representa o átrio. O átrio não é o Santo dos Santos. O lugar do creme de la creme, ela lá dentro no Santo dos Santos. E é onde nós estamos hoje. É onde nós estamos hoje pela graça. Amém, gente? Você e eu hoje na Nova Aliança somos classificados como reis e sacerdotes. Então nos foi dado lá em 1 Pedro 2,9, Pedro nos chama de uma nação de reis e sacerdotes. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então a nós foi dado acesso ao Santo dos Santos. O sumo sacerdote entrava, ficava 30 segundos e saía. A gente entra e não sai mais. A gente hoje não está entrando e saindo. A gente hoje não está entrando e saindo. Tem muito pastor que quando vai orar, Senhor Deus, entramos na tua presença. Eu falo, você entrou, eu já estava. Ó. Hebreus 4,16 diz assim, portanto, aproximemo-nos do trono da graça. Onde é que está o trono da graça? No Santo dos Santos. É o propiciatório.
é aquilo que lá no hebraico do Antigo Testamento era visto como a tampa da Arca da Aliança, caporete, e que na Nova Aliança, no grego do Novo Testamento, é chamado de hilasterion, o trono da graça. Aproximemo-nos do trono da graça, de que modo? Com temor? Não, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Gente, Salmo 51, se você já leu, eu não vou ler aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas o Salmo 51, Davi diz assim: o meu pecado está sempre diante de ti. Olha só que afirmação terrível. O meu pecado está sempre diante de ti. Por que Davi disse isso? Davi escreveu o Salmo 51 depois de ter adulterado com Batseba. Quando Natã, que era o profeta da época, chama a atenção de Davi, Davi reconhece que pisou na bola, reconhece que pecou, porque Davi tinha o seguinte: era um camarada rápido para se irar, rápido para pisar na bola, mas ele também era rápido para se arrepender. Ele não ficava tentando justificar, mas foram as circunstâncias, mas foi isso. Não, ele reconheceu, e quando ele reconheceu, ele escreveu o Salmo 51. E no Salmo 51 ele diz: o meu pecado está sempre diante de ti. Por que Davi disse isso? Porque ele era uma velha criatura, e a velha criatura tinha como característica cultivar a consciência do pecado. Então, quem é velha criatura, cultiva a consciência do pecado. Quem é nova criatura, começa a cultivar a consciência da justiça. Eu fui justificado, então agora eu entro na presença de Deus com ousadia, não mais com temor. O sumo sacerdote na antiga aliança entrava com temor. Por quê? Porque ele estava debaixo de um risco de vida. Ele podia entrar lá dentro e não sair. Mas nós não entramos com esse risco. Por quê? Porque o nosso sumo sacerdote já morreu e ressuscitou. E nós ressuscitamos com ele. E nós estamos assentados com ele em lugares celestiais. Então Davi, movido pela consciência do pecado, ele diz: Senhor, o meu pecado está sempre diante de ti. E ele implora a Deus: Deus, não me expulse da tua presença. Mas essa oração, para mim e para você, não faz o menor sentido. Porque nós jamais, em hipótese alguma, Jesus disse isso: aquele que o meu Pai me dá, de modo algum eu deixarei ir. Então não tem essa história para nós sermos expulsos da presença de Deus. Gente, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele não era redimido, não era nascido de novo, não era uma nova criatura, ele era velha criatura. Nós somos nova criatura em Cristo. Não dá para comparar você e Davi. Não dá, a tua posição é uma posição privilegiada. Você está numa posição muito melhor do que a de Davi. Você e eu somos gente de carne e osso, temos nossas falhas, mas você se decidiu por Jesus. Então você nasceu de novo, você é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. O Espírito Santo agora habita em você, não vai te abandonar jamais, jamais, jamais. Gente, o ensino sobre remissão de pecados está entre os mais fundamentais de todos os ensinos bíblicos. Entre todos os ensinos bíblicos, um dos mais importantes é remissão. É a partir desse fundamento que todo o Evangelho se descortina. É a partir desse fundamento que o Evangelho se abre diante dos nossos olhos. Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo diz assim: pois eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E essa palavra salvação, sozo, significa salvo, curado, liberto, próspero, vitorioso, restaurado. Então nós fomos salvos de maneira plena. Salvos de maneira plena. E tudo isso a gente recebe pela fé. Mas nos é dado pela graça. É dado a nós pela graça. Por isso Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque a gente recebe pela fé, e não daquele que ora muito, daquele que jejua muito, daquele que realiza boas obras, ou daquele que frequenta a igreja A, B ou C.
Sabe que tem umas igrejas por aí que dizem assim, ó, se você não é membro da igreja aqui, você não é salvo. Então já parou para pensar num negócio desse? Denise citou aqui uma homenagem que foi feita a um avô dela. Mas, quando a mãe e o pai da Denise resolveram sair daquela denominação, todo mundo olhou e falou assim, ih, perderam a salvação. Eles não estavam indo para o mundo não, gente. Estavam simplesmente migrando de uma igreja, onde eles entendiam que não era mais o tempo deles ali, porque era uma igreja ultra legalista, estava surgindo uma outra igreja, que estava numa outra visão bíblica, mas diferente, não mais aquela visão legalista. Aí o pessoal, ih, perderam a salvação. Meu Deus, a Eunice e o Quito vão para o inferno agora, ainda vão levar junto os filhos. Que preocupação é essa? Porque a igreja não salva, o que salva é Jesus. Ser membro de igreja, da igreja A, B ou C, gente, já falei isso aqui para você, vou falar de novo. Tem gente que pensa que a igreja salva. O fato de você frequentar a igreja não faz de você uma nova criatura. Da mesma forma que se você pegar mala e cuia e se mudar para o McDonald's, você não vai virar um hambúrguer. Ah, mas eu moro no estacionamento do McDonald's e já consegui inclusive uma licença para morar do lado do fogão, onde faz o hambúrguer. Você não vai virar um hambúrguer. Você não vai virar um hambúrguer. Da mesma forma que frequentar uma igreja diz muita coisa, mas não diz tudo. Gente, esse evangelho, ou seja, o evangelho, foi revelado por um camarada chamado Paulo de Tarso. Apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, que ficou conhecido como apóstolo Paulo. E no livro de Atos, você vai dar uma olhada no livro de Atos, que é o início da história da igreja, você vai ver que Pedro, que muita gente pensa que foi o primeiro papa, mas por direito quem tinha que ser o primeiro papa era Tiago, que era o líder da igreja e não Pedro. Pedro estava submetido a Tiago, que era irmão de Jesus, filho de Maria, não porque ele tinha uma medalhinha não, era filho mesmo. No livro de Atos, em momento algum, Pedro falou sobre justificação pela fé. Por quê? Porque essa revelação não foi dada a Pedro, foi dada a Paulo. E Pedro teve que aprender com Paulo. E não foi fácil. Não foi fácil para Pedro. Por quê? Porque Pedro tinha uma mente formatada na religiosidade. Então foi difícil para ele fazer como Paulo. Paulo recebeu uma revelação. Quando ele recebeu a revelação da graça, sabe o que Paulo disse? Eu considero tudo que eu aprendi da lei de Moisés até o dia de hoje. E Paulo diz o seguinte, olha, eu era considerado como judeu dos judeus. Eu era circuncidado, fui circuncidado no 8º dia, eu seguia a lei, eu era discípulo de Gamaliel. O cara mais sensato do Sinédrio era esse cara chamado Gamaliel. Quando todo mundo no Sinédrio estava dizendo, vamos matar esses cristãos, Gamaliel disse assim, gente, calma, vamos com calma e vamos observar, porque se isso aí não for de Deus, esse movimento vai murchar. Tantos outros já se disseram Messias. Aonde eles foram parar? No cemitério, e ninguém mais lembra deles. Então vamos acalmar, para que nós não acabemos lutando contra algo que pode ser que seja Deus que esteja fazendo. Paulo era discípulo desse cara. Paulo estava sendo preparado para ser o rabino de Israel. Hoje você vai a Israel, e você vai, quando você vai subir lá no lugar onde tinha o templo de Salomão, o templo de Herodes, quando você vai subir lá, primeiro você tem que passar por parece até entrada de aeroporto para embarcar. Você tem um detector de metais, você tem que passar por ali, e quando você passa por ali, tem uma placa, em cima do detector de metais, tem uma placa escrito, o rabino de Israel decretou que não é permitido que nenhum judeu suba lá e coisa e tal, e tá. Estava tudo escrito lá, está na placa. A gente fotografou essa placa, Jorge? Acho que não, né?
Na próxima vez que a gente for, a gente fotografa, que é para o pessoal ver, não achar que eu estou inventando aqui. O rabino de Israel, ou seja, a Igreja Católica não tem um Papa? Pois é, os judeus também têm um rabino que é o cara que está por cima de todo mundo, que é o cara que diz assim, ó, é por aqui. Então, o rabino de Israel, quem era, na época de Paulo, quem ia ser esse cara? Saulo de Tarso. Imagina só. Aí esse cara tem um encontro chapado com Jesus, recebe uma revelação da graça, e aí ele diz o seguinte: eu considero tudo que ficou para trás como lixo, refúgio. Tem umas bíblias que botam assim, refúgio, né? A palavra mais elegante. Eu considero como refúgio. Mas se você for ler na Vera, eu considero como lixo para abraçar a Cristo. Uau! Quisera eu que tantos crentes por aí dissessem, caramba, estou considerando tudo isso que eu aprendi aí como lixo para abraçar a Cristo. E abraçar a Cristo é abraçar a graça, porque a graça é uma pessoa, a graça não é uma doutrina, não é uma ideia, não é um movimento, é uma pessoa. Eu considero como lixo para abraçar a Cristo. Meu Deus do céu. Pedro não. Pedro achava que salvação era só para os judeus. Pedro não tinha esse entendimento ainda da graça, e custou, demorou, entender que justificação é pela fé, entender justificação. E foi preciso tempo para que Pedro, Tiago, João, todos aqueles caras que tinham conhecido Jesus em carne e osso, aprendessem com Paulo sobre a revelação do Evangelho da Graça. Custou, demorou, mas olha só o que Pedro escreve na sua segunda epístola. 2 Pedro 3, de 15 a 18, diz assim: e considerem a longanimidade, a paciência, o ânimo longo do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão. Uau, agora Paulo virou amado irmão, porque antes era o cara que está causando confusão aí, é o cara que está dizendo para o povo se afastar de Moisés. Antes esse cara era o causador de confusão, agora é o nosso amado irmão. Paulo escreveu a vocês. Isso aqui para mim, essa frase de Pedro, para mim, é uma dica de que foi Paulo quem escreveu Hebreus. Tem muita gente que, na verdade, ninguém sabe quem é o autor de Hebreus, mas existe uma corrente teológica que acredita que foi o apóstolo Paulo. Eu estou dentro dessa aí. E aqui para mim é uma dica, quando ele diz, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês. A vocês quem? Pedro estava escrevendo para a comunidade de judeus que haviam se convertido a Cristo e que estavam dispersos por causa de perseguição. Então essa carta aqui é uma circular para essa galera. Não é uma carta escrita para uma igreja local específica, mas para essa galera que havia sido dispersa pela perseguição. Estou certo, meu teólogo Jorge Dalton? Estou certo. Na aula de Antigo Testamento e Novo Testamento. Esse homem é uma fera. Se você não fez Nova College, tu está por fora. Porque a melhor aula de Novo Testamento e de Antigo Testamento que tem no Brasil, quiçá no mundo, é dada por esse pastor chamado Jorge Dalton. Ô Jorge, eu tinha que fazer um elogio, porque eu só vivo te zoando aqui. Então eu tinha que dar uma bola... Mas eu estou falando sério, eu não estou puxando saco, não estou bajulando não, estou falando sério. Eu já assisti muita aula de Antigo Testamento, muita aula de Novo Testamento, e a gente teve uma trabalheira danada para reformular, para fazer essas aulas, centralizar em Cristo, mostrar em Cristo, em cada livro do Antigo Testamento, Gênesis, Deuteronômio, e também no Novo Testamento, Apocalipse. Cara, bom, vai fazer Nova College. Agora olha só o que ele diz: considerem como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito desses assuntos, graça, justificação, redenção, remissão de pecados, a sabedoria que lhe foi, Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, e tudo isso são temas que estão lá em Hebreus. Ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender, que
que aqueles que não têm instrução, olha como é que ele classifica aqui, aqueles que não têm instrução, que combatem a graça, que falam mal do evangelho da graça, que dizem que graça é licença para pecar, aqueles que não têm instrução, e são instáveis, deturparão. Você entende que alguém dizer que graça é liberdade para pecar é uma deturpação da verdade? Demonstra que a pessoa não tem instrução. Como também deturparão as demais escrituras. Por quê? Porque vão interpretar segundo um Deus que eles formataram a sua própria imagem e semelhança. E vão deturpar as demais escrituras para a própria destruição deles. Gente, é incrível. É um após o outro. Toda hora, hoje em dia aparece no YouTube. Agora não tem mais perdão. O cara não fica escamoteado nem escondido. Todo pastor legalista que eu conheço tem tido nos últimos tempos duas opções. Ou se converte de fato ao genuíno evangelho, ou ele cai. E quando cai, é porque alguém joga no ventilador aquilo que ele fez, que eu não me atrevo a dizer o que é. Você sabe quando alguém fala essa expressão, né? Jogou no ventilador. Pois é. Aí aparece uma montoeira de coisa que quem olha fala, meu Deus, como pode? Parecia um homem tão santo. Pois é, porque a religiosidade dá aparência. Jesus não está preocupado com a aparência. Eu cheguei a ouvir um pastor, gente, meu Deus do céu, acho que o Igor estava nessa, o cara falou, você acha que Deus está preocupado com o seu coração? Deus não é cardiologista. Tu não estava, Igor? Deus não é cardiologista? Eu olhei, aí você ouve um negócio e você fala, meu Deus do céu, aonde a gente chegou? Que é isso? Para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado, para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que vocês se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Aleluia! Aí você pode dizer assim, pastor, se a gente pudesse ter acesso aos esboços do apóstolo Paulo, dos sermões que ele pregava, que coisa boa, se alguém tivesse inventado já naquela época, pelo menos a fita cassete, pelo menos, ou se ele tivesse pelo menos um secretário, que andasse com ele para todo lado, tomando nota, escrevendo, mas não sobrou nada, pastor. Não tem pelo menos uma pregação do apóstolo Paulo, no livro de Atos. Você quer ler comigo? Atos 13, versículo 14 em diante. Paulo diz assim, mas eles, Paulo e Barnabé, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Claro que eles foram na sinagoga no sábado. Não é porque sábado é o dia do Senhor, não. É porque sábado é o dia que os judeus se reuniam na sinagoga, cabeção. No domingo não tinha ninguém na sinagoga, Então eles foram no sábado. E sentaram-se. Não chegaram pedindo a palavra, chegaram e sentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a Paulo e Silas, irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Paulo, levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, porque a galera deve ter olhado alguém que conhecia Paulo, rapaz, o chefe da sinagoga ficou doido, vai chamar esse cara, o Paulo, junto com esse outro companheiro dele, essa dupla sertaneja, Paulo e Barnabé? Não, vai dar ruim. E aí Paulo fazendo sinal para o pessoal ficar quieto, para ouvir, Paulo disse, israelitas e todos vocês que temem a Deus. Então tinha ali
judeu e também tinha alguns gentios que estavam assistindo. Escutem, o Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. Isso aqui é Paulo pregando. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunha, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, Davi, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João Batista pregou o batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse: quem vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra dessa salvação. A mim, Paulo, Barnabé, meu companheiro, foi enviada a palavra desta salvação. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E durante muitos dias, ele foi visto pelos que o tinham acompanhado da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo de número 2, você é meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou dessa maneira: e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados, não a remoção de alguns, não a remoção dos piores, ou a remoção apenas dos mais leves, o resto é por sua conta. Não, mediante a remissão, por meio de Jesus, é que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, Jesus, todo aquele que jejua, todo aquele que ora no mínimo 1h30 por dia, todo aquele que lê de Gênesis a Apocalipse, pelo menos no período de um ano, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, as quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Agora olha só, isso aqui foi a pregação de Paulo. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Paulo, volta aqui no sábado que vem e prega a mesma coisa que você pregou hoje.
Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiram, os convenceram a continuar firmes na religião judaica. Não, na religião cristã. Não, a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Claro que não era uma cidade como o Rio de Janeiro, uma cidade com 12 milhões, 10 milhões de pessoas. Eram pequenas comunidades, com algumas centenas de moradores. Reuniu-se toda a cidade para ouvir a palavra do Senhor, ou quase toda a cidade. Mas os religiosos, os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja. Eita, diacho! E blasfemando, Paulo chama aqui, o escritor, Lucas, chama de blasfêmia, o contradizer o que Paulo falava. Prestou atenção? O escritor aqui, Lucas, chama de blasfêmia a contradição ao que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus, mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Será que você pode dar uma cutucada na pessoa que está do seu lado e dizer para ela assim: meu irmão, você foi destinado para a vida eterna? Resultado: a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, Paulo e Barnabé, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Gente, é isso que o Evangelho produz. Ele produz paz, ele produz alegria, ele produz vida transformada. Ele produz E por que a gente fica alegre? Cara, porque os meus pecados foram todos perdoados na cruz do Calvário. Eu não tenho mais dívida com Deus. Eu posso vir à igreja, eu não preciso vir para a igreja e sentar no canto e ficar chorando, pensando no que eu fiz. Não, eu venho à igreja e não fico pensando no que eu fiz, eu fico pensando de como será daqui para frente. Cara, fazer eu fiz, mas eu sei que o Espírito Santo me fortalece para que eu não volte a pecar. Então eu não vou ficar falando para Deus, porque Senhor, eu fiz. Deus olha e fala assim: eu sei. O Senhor só não sabe, claro que eu sei, eu vi, o Senhor viu, ai que vergonha, oh meu pai. Pois é, ele te rejeita? Não, ele te diz: meu filho, vamos começar de novo, hoje, daqui para frente, vamos esquecer. Você sabe que a gente ontem estava no carro saindo, eu com a Denise e os netos, 5, os 5 carros, meu Deus, eu quero ir na mala, se jogaram lá para trás. Vem para frente, não pode, Denise espera, não pode, porque o carro pode dar uma freada, vocês vão cair, e que não sei o que, coisa e tal. Aí a Denise pegou e de repente me deu um conselho: olha, vocês, vira e mexe, vocês estão brigando, eu já vi isso, vocês brigando, desrespeitando, falando, respondendo mal. Não, aí o Vicente, o mais velho, virou e falou: vó, vamos deixar o passado para trás. Pregou o evangelho para a avó. Vamos deixar o passado para trás. Porque além de comentar, vocês fizeram e tal, se fizer de novo, vai ter e tal. Vó, vamos deixar o passado para trás. Dá uma olhada comigo em 1 João, para a gente encerrar esse encontro de hoje. 1 João, capítulo 2, versículo 12. João diz assim: filhinhos. Gente, filhinhos, no grego, é teknion.
Teknion, quando você procura no dicionário de grego, a tradução de teknion é um filho maduro. Não é um filho qualquer, é um filho maduro que está apto para desfrutar da herança que tem direito. É diferente de um outro termo que aparece no Novo Testamento, traduzido como filho, que é paidion. Paidion é um filho imaturo, é um bebê. Mas agora João chama a igreja de teknion, filhinhos. Eu escrevo para vocês, por quê? Porque os seus pecados estão perdoados por causa do nome de Jesus. Estão perdoados, não estarão. Será que João conhecia cada uma das pessoas que iria ler essa carta que ele escreveu? Claro que não. Mas ele botou para geral. Filhinhos, se você é parte do corpo de Cristo, se você está ouvindo essa mensagem e você nasceu de novo, eu escrevo para vocês porque vocês são teknion, filhos maduros, aptos para desfrutar da herança que vocês têm em Cristo. E isso acontece por causa do fato de Jesus ter perdoado todos os seus pecados. E ele fez isso por amor a ele próprio. Aleluia! João não conhecia cada uma daquelas pessoas, mas João recebeu uma revelação. Ele aprendeu com Paulo, como Pedro aprendeu com Paulo, ele aprendeu sobre a graça. Então ele entendeu, cara, os nossos pecados foram perdoados todos, de uma vez por todas, não aos poucos. Gente, Atos 13 não diz que a remissão dos pecados é para aquele que se arrepende, mas é para aquele que crê. Que coisa engraçada, né? Porque a nossa tendência é dizer, o perdão é para quem se arrepende. Não, primeiro vem a crença, depois o arrependimento. Ok, você pode dizer, pastor, na minha vida foi o contrário. Primeiro me arrependi, depois eu criei. Ok, tudo certo. Mas, entenda o seguinte, o que perdoou os teus pecados não foi o teu arrependimento, foi o sangue de Jesus. E ainda que você tenha se arrependido primeiro para crer depois, é quando você creu que genuinamente os teus pecados foram varridos, foram levados, foram plenamente perdoados. Porque tem gente que diz que se arrepende e continua nas mesmas práticas. Então é preciso entender que arrependimento é muito mais do que chorar, é muito mais do que fazer um drama, é muito mais do que cair de joelho. Arrependimento é metanoia, é uma mudança de mente, é uma mudança de opinião, é uma mudança que gera uma mudança de atitude. Não, eu agora entendo de modo diferente, então eu agora vou mudar as minhas ações. Eu queria convidar você para ter nas suas mãos agora, ainda sentado mesmo, você pode ficar sentado. Eu quero que você participe dessa ceia, nessa posição de descanso, sentado, numa posição de descanso. Na cruz, Jesus não estava numa posição de descanso. Pelo contrário, o objetivo da cruz era esgotar o crucificado. Era botar o crucificado numa posição tal que ele não encontrasse descanso em um segundo sequer. E a coisa era bolada com um grau de crueldade tal que era colocado algum tipo de apoio, mas bem pequeno, para que o crucificado, tendo ou um apoio no pé, ou um pequenino apoio para sentar, para recostar, ele tivesse a sensação de que ia descansar. Mas quem é que já sentou num banco bem pequenininho? Você já tentou sentar num banco desse tamaninho? Que tem um pé só? Não tem 3 pés, tem um pé só. É desse tamaninho. Gente, eu fico vendo gente que fica incomodado de sentar num banco daquelas bicicletas que a gente usa para pedalar aí, aquelas bicicletas espírita, tem aquele banquinho fininho. Meu Deus, o Mauricinho outro dia pegou uma bicicleta dessa minha, foi dar uma volta, quando ele chegou, eu perguntei assim, e aí, tu achou legal? Ele falou, que nada, não tormenta aquele negócio.
aquele banco machucando a gente, pô, um banco pequenininho, não tem conforto. Pois ou botava um banquinho bem pequeno, para o sujeito quase sentar, mas não conseguia sentar, ou um apoio no pé para ele quase se apoiar, mas sem conseguir se apoiar, e cansar logo e voltar para o sofrimento. Então Jesus ficou numa posição de sofrimento, de tormento, para que você e eu pudéssemos entrar numa posição de descanso. Por isso eu quero convidar você para participar dessa ceia sentado. Porque, obrigado, Vitor. Porque quando a gente olha para essa ceia, o que eu lembro? Primeira coisa, eu tenho nas minhas mãos o pão, que o apóstolo Paulo diz que quando a gente deixa de discernir a função do pão, isso é o que provoca no meio da igreja muita gente ficar fraca, doente e até mesmo morrer fora do tempo. O famoso morreu antes da hora, pelo simples fato de não discernir o pão. Cara, quando eu olho para o pão, eu tenho que lembrar pelas pisaduras do Senhor Jesus, feitas no corpo, representado no pão do Senhor Jesus, eu fui sarado. Então, já em nome de Jesus, se tem alguém aqui hoje, aqui e agora, que tem tido no seu corpo físico, ou na sua alma, na sua mente, algum tipo de enfermidade física, pressão alta, dores articulares, artrite, artrose, alguma coisa, um nódulo, uma mulher com um nódulo no seio, um diagnóstico que o médico fez, você foi fazer um exame de rotina, e lá no exame apareceu, tem um caroço aqui, tem um tumor ali, tem alguma coisa que tem que mexer, tem que tratar, então, tem uma enfermidade, você tem sentido fraqueza, você tem sentido desânimo, e está lá a enfermidade, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Você pode, se você tem uma enfermidade física, eu queria que você levantasse uma das suas mãos agora, no nome do Senhor Jesus. Deixa eu pedir aqui para os pastores e pastoras, chega aqui para a plataforma e virem de frente aqui para a congregação, e vamos estender as nossas mãos aqui, e vamos declarar agora cura em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fica com a sua mão levantada, você que precisa de cura no seu físico, você que precisa de cura na sua alma, sabe, tem te atormentado tristeza, angústia, depressão, medo, insegurança. Você está percebendo que você está doente da alma, nos teus sentimentos, tem uma angústia, tem um medo, tem alguma coisa que te perturba, que tira o teu sono. Não importa se tem uma razão ou não. Ah, pastor, tem um motivo, são os boletos que eu não estou conseguindo pagar, é o meu salário que não aumenta, e eu não estou conseguindo chegar junto com tudo que eu tenho, com os compromissos. Em nome de Jesus, ou você diz, pastor, o médico procurou, o psiquiatra procurou, o psicólogo procurou, e não tem motivo nenhum, mas eu tenho uma angústia, uma tristeza. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, receba agora do amor de Deus. O que te cura não é simplesmente o poder, porque o poder de Deus, ele só se manifesta através do amor. O amor é a razão pela qual o poder de Deus vem a nós. O amor é o veículo, é como se o poder fosse o trem, mas o amor fossem os trilhos. Sem os trilhos o trem não anda. O amor são os trilhos, o trem é o poder. Então eu quero que você receba, antes de mais nada, do amor de Deus. Sinta-se agora abraçado, abraçada pelo Espírito Santo. Nós estendemos as nossas mãos, nós aqui os pastores e pastoras da Nova, nós estendemos as nossas mãos na sua direção para declarar cura, toda enfermidade agora seja repreendida em nome de Jesus. Toda enfermidade física saia agora em nome de Jesus. Nós damos ordem agora a cada célula do seu corpo para que haja um ajuste
haja um ajuste a nível de cada célula, um ajuste a nível celular, em cada célula do seu corpo, desde a planta dos seus pés até o topo da sua cabeça, em nome de Jesus. Você que acompanha esse encontro pela internet, receba agora, receba também de Deus, do amor dEle, receba agora do poder de Deus, para que cada célula, células da sua pele, células do seu fígado, células da glândula mamária, células do útero, células da próstata, células dos músculos, células dos ossos, células dos pulmões, células do coração, células neuronais, todos os neurônios, que haja agora um ajuste de saúde plena em nome de Jesus. Todo pensamento atordoador, pensamento que tira a paz, pensamento que tira o sono, pensamento repetitivo, pensamento mentiroso, pensamento de acusação, pensamento de condenação, nós levamos agora cativos esses pensamentos à obediência da cruz de Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que está com esse pedacinho de pão na mão, você pode erguer esse pedacinho de pão e dizer junto comigo: eu estou livre, liberto de toda a opressão, de enfermidades, seja no corpo, seja na alma, porque Deus não tem me dado espírito de medo, mas de amor, de poder e de uma mente equilibrada. Aleluia. Vamos comer do pão. Jesus padeceu naquela cruz. Ele sofreu toda aquela angústia do cansaço infinito. Um cansaço que não tinha um segundo de alívio, para que você e eu possamos entrar no descanso de que pelo seu sangue nós fomos plenamente perdoados. Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, porque nós fomos redimidos de toda maldição, fomos remidos de todo pecado, e o teu sangue é a garantia, é o selo de que nós estamos agora em aliança contigo, uma aliança permanente, impossível de ser desfeita. E nós te agradecemos, porque agora somos teus filhos, em nome de Jesus. Vamos beber do cálice.